Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando, convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, eu ontem, né, indo jantar com o Petinho, com o Gabriel Orfo, lá no Barra Shopping, ali na Avenida das Américas, na altura ali perto do Recreio, aqui, 3 meliantes aí com suas motocas tentaram levar o meu carro, mas o carro, desde que eu e minha esposa sofremos uma tentativa de assalto ou de assassinato, o que for, porque atiraram no nosso carro, a gente blindou, a gente comprou um carro blindado, foi um pouco mais complicado, né? Financeiramente falando, é caro, mas a gente resolveu ter um carro blindado e pela primeira vez isso funcionou. E eu comentei sobre essa situação, que quando os bandidos viram que era um carro blindado, eles foram embora. Aí chega a ser inacreditável. E eu agradeço a Deus, que se o cara tá deixando de me seguir após eu postar uma situação no desabafo, onde eu fui assaltado, tentaram me assaltar, eu sofro uma tentativa de assalto, e o cara deixa de me seguir, é um livramento, cara. Maior até do que o livramento, porque na verdade Deus já tem me dado proteção sempre, minha mãe pede proteção para mim, Deus me protege, tem a minha blindagem. Bem, era para eu estar aqui, tá bem, graças a Deus, mas eu agradeço ainda mais que algumas pessoas deixem de seguir, pessoas como essas, que acham que tudo é política, que acham que tudo é politizado, que acham que o fato de eu falar que eu fui assaltado, eu estou criticando o governo. Eu ainda falei, cara, que tá difícil hoje viver no Brasil o que está acontecendo, pela questão da bandidagem, mas temos no mundo inteiro muita violência. Tá muito difícil em todo lado, mas aqui realmente tá feio o negócio. Só que as pessoas querem levar tudo pro lado da política. E óbvio que nos comentários a gente vê a briga rolando, né? A revolta rolando. Só que as pessoas hoje querem politizar e querem punir quem elas acham. Eu perdi 200 seguidores no Insta, aqui manteve igual, mas a questão não é essa. A questão é porque eu percebi. Eu sempre olho o número de seguidores lá no Insta e eu percebi que ele desceu 200. Eu fico pensando assim, cara, é impressionante. Impressionante as pessoas hoje, essa polarização e o que elas tentam, elas querem moldar o que você vai falar, elas querem mandar no que você vai falar e elas acham que o fato de você reclamar da bandidagem ou do que está acontecendo, você está, uma tentativa de assalto que você sofreu, você está atuando contra o governo. Realmente tá difícil, tá difícil. A gente tem muita coisa para falar aqui de Flamengo. Eu vi também algumas situações aí importantes para a gente trazer aqui, cara. Sempre muita coisa aí, né, acontecendo. O jogador do Flamengo que está aí em final de contrato, as pessoas nem se ligam, mas está em final de contrato, o Cleiton, o zagueiro Cleiton, que é tido aí como uma joia no setor defensivo do Flamengo. O staff do Cleiton não tem interesse na renovação, tá? Olha que loucura. O staff do jogador não tem interesse na renovação. O Flamengo deve perder o jogador. Já aconteceu isso uma vez com alguns garotos na base, não sei se vocês lembram, né? Acho que era o Wesley Gasolina, um negócio desse. O Flamengo perder jogador. E aí não é culpa do Flamengo, né? O Flamengo procurou os representantes do zagueiro, do Cleiton, para debater aí uma possível renovação contratual, já que o vínculo aí dele com o clube termina no final do ano, agora final de 2025, e apesar da procura, o staff do Cleiton avisou que a ideia, no momento, é não renovar o contrato.
que o zagueiro não tem recebido oportunidades e está na mira de outros clubes. E a informação que eu tenho, essa informação foi do Vene, a informação que eu tenho é que o Benfica está interessado na contratação do Cleiton. E aí o Flamengo pode ter um prejuízo grande, porque é um jogador que pode aí brilhar no futebol mundial, tem qualidade, mas que eu fico impressionado, cara. Impressionado de já estar desse jeito aí. O staff do jogador, né, forçando aí. Então agora o cara tem que ter oportunidade. É impressionante. O jogador tem que estar tendo oportunidade, senão os caras vão tirar ele e não vão aceitar renovar. Que conduta, né, cara? Eu não sou de reclamar, não, mas pelo amor de Deus. Você acha mesmo que ele não vai ter oportunidade no Flamengo? Agora, com essa situação aí, realmente fica difícil, né? Como é que o Flamengo vai valorizar um jogador que você sabe que não quer ficar, que quer sair? A não ser que o Flamengo, antes dos 6 meses finais, o Flamengo negocie o Cleiton. Agora, é o que parece ser o mais indicado. É o que parece ser o mais indicado. Olha só, o CSKA, né, os russos lá do CSKA, insistem na contratação do Lohan, tá? Representantes do clube estão aí no Brasil para convencer o Lohan de... Né, porque o Flamengo já teria aceitado vender pelos 8 milhões de euros. E aí, o Vene trouxe que esses representantes russos estão no Brasil, tá? Para convencer o Lohan, e os clubes já tinham acertado a transferência, mas o Meia voltou atrás e decidiu permanecer no Flamengo. E agora eles estão aí também fazendo outras contratações, contratando Alejandro e tal, e querem vir no Rio de Janeiro se reunir com o staff do Lohan para convencer o Lohan a aceitar ir para o CSKA, tá? O Flamengo também soltou notícias sobre o Alexandro, né? Atualizou aí, o Flamengo vai perder o Alexandro provavelmente para os 2 jogos, os 2 clássicos aí da fase inicial do Carioca. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o jogador Alexandro fez uma ressonância magnética na manhã deste domingo. O exame encontrou uma lesão muscular de grau 1 na coxa esquerda. O tratamento foi iniciado logo após a substituição de Alexandro no clássico contra o Fluminense. No início da partida foi a nota oficial do Flamengo avisando aí, então, da lesão grau 1 é a mais leve. Tem grau 1, grau 2, grau 3. A lesão grau 1 é a mais leve, até 15 dias aí de recuperação. Então, até onde eu sei, o Alexandro está fora dos 2 clássicos aí da fase inicial do Campeonato Carioca, tá? A gente tem um português a caminho do Flamengo. O Flamengo está perto de contratar o técnico Nuno Campos para o Sub-20, tá? Então, o Nuno Campos aí está vindo aí para assumir o comando da equipe Sub-20. As negociações estão aí em estágio avançado, tá? E o acordo pode ser feito a qualquer momento. O Flamengo aí que a gente sabe que fez muitas mudanças na base, e o Nuno Campos aí seria o técnico português aí para assumir o Sub-20, e o Flamengo tentando moldar a base e o profissional com o mesmo estilo de jogo, buscando esse perfil aí semelhante. Com certeza essa escolha aí passa pelo Felipe Luiz também e pela comissão técnica, tá? O Flamengo tentando fazer ali criar um perfil em todas as categorias, né? Olha só, o Flamengo então, os jogadores tiveram folga neste domingo, tá? A gente tem a programação completa da semana, a gente passou para vocês. O treino hoje 9h30 da manhã, aí depois na terça-feira treino às 15h30, jogo às 21h30 contra o Botafogo. Aí na quinta-feira, 15h30, treino com regenerativo por outros jogadores. 9h30 na sexta-feira, treino. Sábado, o jogo às 16h30 contra o Vasco da Gama no Maracanã, tá? Então essa é a programação da semana do Mengão. A gente tem aqui também uma situação para passar para vocês sobre o Gerson. Vi muita gente criticando o Gerson, o próprio Wesley, que não foram bem, não jogaram bem nesse jogo do Flamengo diante do Fluminense, mas na verdade o time inteiro foi mal. E aí algumas pessoas falam, mas será que o pior jogo do Gerson no ano,
que será que está acontecendo? Será que esse negócio da proposta lá do Zenit, que na verdade não existia, que o pai do jogador falou que o jogador está querendo valorização e que não sei o quê, será que tudo isso mexeu com a cabeça do jogador? Eu acredito que sim. Eu não acho que isso atrapalhe absurdamente o jogador, mas isso tira a atenção do jogador. Isso não deveria acontecer. Isso tira a atenção do jogador. Tá? Essa situação aí do Gerson, que é capitão do clube, você começa a ver notícia que tem proposta chegando, que o teu pai está reclamando que você precisa de uma valorização salarial. Tudo isso mexe com a cabeça do jogador, atrapalha o foco, atrapalha a concentração. Isso é fato. Isso é fato. Então eu acredito sim que notícias com relação à possível proposta pelo Wesley e tudo mais, tudo isso que acaba saindo pode atrapalhar um pouco o jogador. Então, ainda mais a situação do Gerson, que fontes ligadas à diretoria negaram que tenha chegado a proposta. E ainda teve a questão da reclamação do pai dele. Então, gente, de verdade, eu espero que o jogador tenha tranquilidade para trabalhar. A gente tem um ano aí muito importante com o Mundial de Clubes e competições onde o Flamengo tem um grande elenco e o Flamengo pode aí conseguir conquistar grandes títulos no ano, né? Então, eu de verdade, eu só espero que os nossos jogadores tenham tranquilidade, tenham paz para trabalhar e possam fazer um trabalho de primeira, sem essa pressão, sem desfocarem do que tem que estar focado, que é concentração, jogo, treino. Cara, não dá para ficar com outras coisas na cabeça. Olha só, o Wesley recebeu maior nota entre os jogadores no Fla-Flu, tá? Apesar de uma exibição do Flamengo abaixo do esperado, o lateral foi um dos destaques no clássico contra o Fluminense. Tá? Mesmo aí com reclamações, teve gente reclamando, mas eu também achei que ele foi bem na partida. O time realmente não rendeu, mas o Wesley vem numa sequência muito boa. 14 ações defensivas, primeiro do jogo, 10 cortes, primeiro do jogo, 14 de 32 duelos ganhos, primeiro do time, 5 de 8 duelos aéreos ganhos, primeiro do jogo, 6 faltas sofridas, primeiro do jogo, nota 7.8, tá? Então o Wesley é aí o melhor entre os jogadores que participaram, mas foi o pior público. O Fla-Flu teve o pior público desde o Carioca de 2022. 37.838 foi o pior público, né? Além do preço alto do ingresso, o apelo do Carioca, eu vou falar para vocês, está baixíssimo, né? Em 2022 a gente teve aí no Carioca 20 mil torcedores. Os últimos 16 duelos entre as equipes contaram com pelo menos 50 mil torcedores no Maracanã, desde a partida de 20 mil. O pior público havia sido o jogo de ida da final do Campeonato Carioca de 22, com 52 mil. Tá? Então, eu vou falar para vocês, cada vez o apelo ao futebol carioca tá menor, né? O Campeonato Carioca, cara, não empolga, a galera realmente não se sente empolgada de ir nesses jogos. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!